Tem diferença Deus permitir algo e desejar algo? Porque ontem eu falei um pouco sobre isso e algumas pessoas me perguntaram. Falei sobre a questão das tragédias e eu falei, olha, tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus controla o bem e o mal. E algumas pessoas falaram assim, pastor, mas não tem uma diferença entre Deus permitir algo e Deus querer algo? Por exemplo, Deus permitiu algo ruim, mas na realidade ele não queria aquilo. Bom dia, vou falar sobre isso, vou tentar explicar isso. Bom dia, graça e paz. Eu acredito que isso é importante, é um tema importante, porque para mim, essa noção de que Deus é soberano sobre o mal foi o que me trouxe consolo. E é o que vai te trazer consolo também, que tudo está debaixo do querer de Deus. Então a gente tem várias passagens bíblicas, eu nem vou pedir para você ler aí nenhuma, porque eu vou citando aqui, são tantas. Hum, por exemplo, o Salmo 139 declara que Deus escreveu e ele determinou todos os nossos dias. Jesus disse que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão divina, sem o querer de Deus. Tudo acontece debaixo da vontade soberana dele. E outro texto, Atos 4. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo, servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem o que a tua mão, ou seja, a mão de Deus, e o teu propósito predeterminaram. Olha o que Pedro que está dizendo isso aqui. Vocês se ajuntaram para matar Jesus, para fazerem o que a mão de Deus já havia determinado, de antemão. Vocês só fizeram isso porque Deus já havia determinado que isso ia acontecer. Do contrário, isso não ia acontecer. Se Deus não quisesse que não acontecesse, não iria acontecer. Pense, por exemplo, assim, quando algo ruim acontece. Vamos pegar o exemplo de José. Os irmãos de José venderam José, traíram José. O venderam para o Egito. Por conta disso, José chegou ao Egito e ele se transformou em governador do Egito. Veio uma fome sobre todo o mundo. Os irmãos de José foram até José sem saber que José era José. José se revela a eles, perdoa seus irmãos, traz toda a sua família para o Egito, todo mundo fica ali. Graças a isso, sua família é salva. E aí, vejamos. Ele olha para os seus irmãos e fala assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Ele está dizendo que Deus colocou maldade no coração dos irmãos? Não. Ele está dizendo que era da vontade de Deus, que Deus quer, no sentido de que Deus gosta que as pessoas traiam? Não, porque a Escritura declara que não. A Escritura declara que a traição é pecado. Então, nesse sentido, não é a vontade de Deus. Mas Deus quis que aquele evento acontecesse. Ele não colocou maldade no coração dos irmãos de Faraó, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela própria cobiça. Mas sim, Deus quis que acontecesse. Deus usou aquele evento para levar José ao Egito e depois salvar todo mundo. Como José mesmo vai dizer, ó, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. Então, quer ver? Essa ideia de falar assim, ó, não, mas Deus permite, mas ele não quis. Isso não resolve o problema. Sabe por quê? Por exemplo, com José, Deus tem todo o poder? Ele teria todo o poder de impedir que os irmãos de José o traíssem? Teria, não teria? Então por que não fez? Porque ele não quis. Porque ele queria usar aquela maldade para tratar José, quebrantar José e no final levar José ao lugar em que Deus queria que ele estivesse. Então, não é errado dizer Deus permitiu, ele só permitiu porque ele quis. Pense com Jó. Por que Deus permitiu? Porque ele quis. Porque no final, para onde ele levou Jó? Jó diz o que no final? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de passar por todos os sofrimentos, os meus olhos te veem. Então, só tem uma... Se você falar que Deus não quis, por exemplo, com José, com Jó, não, Deus não queria. Deus não queria. Mas ele tem todo o poder. Como que não queria? Não. Deus não queria que aquilo acontecesse. Ele só permitiu. Então, ele não tem todo o poder. Você teria que dizer que ele não tem todo o poder. Não, tudo acontece debaixo da vontade de Deus. Tudo, 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 tudo. Deus, mais uma vez, não coloca a maldade no coração do homem, porque ela já está ali, mas Deus usa essa maldade. Deus pode frear a maldade humana, se ele quiser. Pode ou não pode? Então por que ele não freia? Porque ele não quis. Por que ele não freou a maldade de Hitler? Porque ele não quis. Pense, por exemplo, na maldade de Nabucodonosor. Por que Deus deixou Nabucodonosor cometer todos aqueles crimes?
Porque Deus quis. Porque Deus queria julgar a maldade de Israel. Lembra o que Ageu declara? Deixa eu ler aqui. Ageu, capítulo 3. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Olha que texto. Pode acontecer algum mal à cidade sem que Deus tenha feito? No caso, Nabucodonosor, por exemplo. Jeremias diz assim, ó. Nabucodonosor, e Jeremias sendo boca de Deus, é meu servo. Deus está dizendo que Nabucodonosor era servo dele, assim como o diabo é também. O diabo não é um ser independente, não é um Deus. O diabo também é um ser que serve a Deus. Como, por exemplo, no caso de Jó. Deus falou, pode ir lá, pode tirar. Pode tirar os filhos dele, pode. Então, lembra quando Satanás pede para Jesus para peneirar Pedro? Aí Deus falou, pode. Por que Deus quis isso? Porque ele queria testar Pedro, mostrar que Pedro não era tudo aquilo que ele imaginava. Pedro dizia, todos podem te negar, menos eu. Então Jesus quis aquilo. Quis. Ele permitiu que Satanás fizesse aquilo, por quê? Porque ele quis. Portanto, dizer Deus permite, mas não quer, não resolve muito problema. Até na ilustração, até aqui pensando aqui no nosso ordenamento jurídico, até no Brasil, quando você permite que o seu cachorro saia na rua e ele morda uma criança, você vai ser responsabilizado. Você permitiu porque você quis. A não ser se provar. Não, eu não permiti. Eu não tinha força para segurá-lo, ele escapou. Mesmo assim, você pode ser responsabilizado. Mas muda um pouco. Não, eu não consegui segurá-lo. Eu não consegui. Ele deu uma doença, da raiva, sei lá o quê, e eu não consegui segurá-lo, por isso ele foi. Mas tendo você poder em suas mãos para dizer não, mesmo assim você fala, vai, isso não tira a sua responsabilidade. Tira. Se você tem o poder, você permite que algo aconteça. Isso não tira a sua responsabilidade. Por isso, foi quem tirou os bens de Jó? Ladrões, a natureza, o diabo. Mesmo assim, quem tirou os filhos de Jó? Mesmo assim, o que Jó diz? Deus deu, Deus tirou. Quem é o responsável? Deus. Então, Deus é soberano sobre tudo. Sobre tudo. Bebês que morrem, mulheres que são violadas. Deus, ele controla todas as coisas para o seu propósito. Nessas horas eu sei, as pessoas falam, que isso? Mas é só nisso que a gente tem consolo. De que outro modo a gente teria consolo? Muitas pessoas que discordam disso que eu estou falando, quando perdem um parente, eles dizem assim, ó, morreu um parente. Eles não acreditam nisso, que Deus é soberano sobre o mal. Eles dizem não acreditar. Mas quando eles perdem um parente, como que eles se consolam? Eles se consolam assim, ó. Deus sabe de todas as coisas, né? Foi a vontade de Deus. Como é que é? Você disse que Deus não era soberano sobre o mal. E a morte é o mal. Mas como que eles encontram consolo? Nisso, em saber que, olha, eu não entendo agora por que isso aconteceu. Mas se Deus quis, ele tem um propósito. É isso que elas estão dizendo na prática. Tá vendo? O verdadeiro consolo, ele só vem de encontrarmos Deus no meio da tragédia. O verdadeiro consolo, ele só vem ao encontrarmos, ao descobrirmos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Foi isso que trouxe consolo para Davi, ou desculpa, para José. Não foram vocês, foi Deus. Foi por isso que ele conseguiu lidar com o perdão, com tudo aquilo que aconteceu. Ele entendeu que Deus queria que aquilo acontecesse. Ele entendeu que tudo aquilo de ruim... Porque, gente, pense bem como foi ruim. Ele ficou afastado da família, do pai, gente. Imagine você fosse um menininho, ser afastado da sua família. Por que ele ficou em paz, ele ficou com raiva? Porque ele entendeu que Deus, em sua soberania, queria usar aquilo para quebrantá-lo e para levar àquele lugar que, no final, iria salvar a família dele. Se José tivesse ficado lá, ele ia ser separado da família dele do mesmo jeito, não ia? Porque todo mundo ia morrer. É, bem provável. Mas graças a Deus, porque ele foi para lá, para o Egito, ele pôde salvar a sua família. Ele pôde estar com a sua família. Ou pense em outra tragédia. Na morte dos apóstolos. Eu sempre cito esse exemplo. Eles morreram de maneira trágica. Deus quis aquilo? Sim. Assim como a Bíblia fala que Deus se agradou em moer Jesus Cristo. Deus quis que Jesus morresse na cruz. Por quê? Para nos salvar. E os apóstolos? Porque era importante que eles morressem e morressem daquela maneira trágica.
porque isso faz com que o testemunho deles seja irrefutável. Quem pode dizer que eles mentiram? Mentir para perder tudo e ser torturado e morto? Não faz sentido. Só resta uma alternativa. Eles falaram a verdade. Tá vendo como que Deus ele é soberano sobre o mal e ele usa o mal para o bem? É isso que vai te sustentar. Eu falo para você com experiência. Experiência. É isso que vai te sustentar na hora do sofrimento profundo. Como eu, quando perdi o primeiro filho, depois quando meu filho nasceu quase morto, era isso. Deus quis. Se Deus quis levar o meu filho, Ele dá, Ele leva. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que vai te manter em paz. É isso. Saber, Ele é soberano e humildemente, humildemente, nos ajoelharmos diante dos desígnios de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a bondade do Senhor, ó Pai, nos alcance a cada manhã. Leva-nos a ter entendimento da tua santa e bendita palavra. Ó Deus, leva-nos, ó Pai, a buscarmos o Senhor a cada dia. Que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Ó Pai, que o Senhor possa a cada dia mais nos conduzir. Nós oramos, nós nos humilhamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.